Hoje irei falar sobre algo que, por mais que eu não tenha total propriedade para falar, mas eu tenho um certo conhecimento porque, meio que você vai tendo um conhecimento sobre isso durante a vida, durante seus estudos, que é de como vivem os filósofos modernos, porque, na verdade, não somente os modernos, mas como é que vive um filósofo, porque quando a gente para pra pensar sobre filosofia, normalmente a gente pensa muito de um cara que é intelectual, que basicamente ganha a vida para pensar, mas isso é meio estranho. Não vou mentir, às vezes quando eu paro pra pensar sobre isso, eu fico meio que tipo, será que um cara ganha a vida só para pensar? Só para ficar pensando? E não é bem assim, na verdade. Não é o cara ganha a vida só por pensar. Normalmente todo filósofo, tanto seja moderno ou antigo, eles tinham alguma outra profissão, ou eles faziam alguma outra coisa. Era um costume muito grande os filósofos, na verdade, terem uma profissão normalmente pública. Isso não é muito estranho de se perceber, porque, na verdade, a função pública é a função mais fácil de se ter, que é basicamente fazer uma prova que você consegue passar. E meio que por tabela, quando a gente vai parar a pensar sobre filósofos, pensamos sobre intelectuais. Se a gente pensa sobre intelectuais, pensamos em pessoas que passam o dia estudando. Então não é muito difícil para essas pessoas passarem o dia estudando e fazerem uma prova de um concurso público e pronto. Ter uma vaga, nem que seja básica, mas ter uma vaga na carreira pública. Então, normalmente, filósofos são pessoas que, vamos dizer assim, por ter um intelecto que é grande, então tem uma certa facilidade para poder conseguir algumas coisas, algumas carreiras que dependem somente de conhecimento, é muito mais fácil, já que a filosofia abrange muitas áreas. Vários filósofos têm outra carreira durante a vida, o que possibilita com que eles consigam se concentrar na atividade filosófica de pensar. É também possível eles estarem fazendo outra coisa. Então, porque a filosofia é uma coisa que demanda muito tempo, demanda muito tempo. Então você não vai se tornar um filósofo em um dia, assim como você não vai escrever um livro em um dia. E normalmente filósofos costumam escrever livros, afinal, eles passaram tanto tempo da vida deles se conhecendo, aprendendo sobre coisas, que chega um momento que eles precisam colocar todo esse conhecimento em algum lugar, precisa contar a experiência de vida, precisa deixar um legado. E é através desse legado que alguns filósofos até hoje vivem. Então, por exemplo, Felipe Pondé, um escritor, Cortella, um escritor. Por mais que eles tenham outra atividade também, eles escrevem livros e eles são filósofos. Eles são pessoas que pensam e que expõem seus pensamentos. Claro que hoje em dia, de certa forma, é fácil monetizar com isso, porque você hoje em dia tem internet. A internet tem público e o público compra coisas. Então tem um youtuber mesmo que eu gosto bastante, que é Epifania Experimental, que ele basicamente é um filósofo, ele estudou filosofia e ele também vende o curso de filosofia dele, também assim ganhando um certo dinheiro. E também fora que ele faz vídeos pro YouTube, então basicamente ele também ganha com monetização. E é uma coisa bem interessante justamente porque é uma forma de você estar ganhando dinheiro, de você estar fazendo algo que agregue na vida das pessoas. E a internet basicamente hoje possibilita com que você se torne um filósofo, se torne um pensador, e um pensador que eu digo sério, uma pessoa que realmente analisa, fala sobre as coisas com propriedade, estuda e tem a possibilidade de estar ganhando dinheiro com isso. Então não é raro hoje em dia você basicamente ter pessoas que passam o dia inteiro estudando ou passam o dia inteiro consumindo um certo tipo de conteúdo para poder fazer justamente um conteúdo para a internet, porque as pessoas gostam de ver isso. Então, hoje em dia, ser filósofo é mais fácil, por se dizer assim. Mas obviamente que isso requer também outros conhecimentos de outras áreas. Não adianta nada a pessoa ser um grande filósofo, entender muito sobre conceitos filosóficos, dialética, discursos e por aí vai, e ele não saber, por exemplo, fazer um vídeo. Ele não saber, por exemplo, fazer um marketing do seu próprio vídeo, de algum produto que queira vender, justamente para poder conseguir um dinheiro a mais. Então, tudo isso agrega cada vez mais para poder que a carreira de um filósofo. Então, filósofos não são somente filósofos. Na verdade, por vezes, parece que a filosofia é somente segundo plano. E eles são também outras coisas, são outras profissões que também agregam bastante na vida deles, porque tudo isso é um conjunto de coisas, um conjunto de experiências, não somente uma coisa individual.